Por incrível que pareça, todo esse conflito entre Rússia e Europa acaba de completar oficialmente um ano. Muitos estavam falando que a Rússia não ia aguentar, outros estavam falando que a Ucrânia não ia aguentar, mas o fato é que tivemos diversas surpresas e também diversas reviravoltas realmente impressionantes nesses últimos 12 meses. E dentro de tudo isso, muitas pessoas já estão levantando a hipótese de que na verdade o Putin juntamente com a Rússia simplesmente fracassaram. Mas será mesmo? Será que após um ano de conflito podemos chegar à conclusão de que a Rússia realmente fracassou? Bom, antes de mais nada, eu recomendo que você veja esse vídeo até o final. De cara que eu já queria te falar que todo esse problema que está acontecendo agora, na verdade já tinha começado há muito tempo atrás. Mais especificamente em 2014, quando grupos pró-Rússia simplesmente decidiram tomar a famosa Crimeia. Até aí podemos dizer que com certeza o Putin tinha conseguido cumprir com êxito o seu objetivo. O tempo foi passando e aos poucos eles perceberam que talvez eles poderiam anexar não somente a região da Crimeia, mas sim outras partes da Ucrânia. Tudo que eles precisavam era de um pretexto, ou melhor, um gatilho que de certa forma validasse tal movimentação. Foi aí que em 2022 surgiu a oportunidade do Putin avançar mais uma vez com suas tropas em busca de novos territórios. Aliás, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal explicando exatamente o porquê a Rússia é tão grande e o porquê eles necessitam sempre estarem expandindo o território do país. Mas enfim, o Putin foi lá, percebeu ali que a OTAN estava tentando fazer uma manobra meio suspeita perto da fronteira com a Rússia e viu nisso a oportunidade perfeita para botar o seu exército para trabalhar, digamos assim. O grande problema é que não tem como negar que o plano da Rússia era conquistar toda essa região com o mínimo de esforço possível e da forma mais rápida possível também. Creio eu que todo mundo já deve ter percebido que esse plano não deu muito certo, né? Mas beleza, dentro de tudo isso surge uma grande dúvida na cabeça de muita gente. E essa dúvida é a seguinte: por que o Putin quer tanto dominar completamente determinadas regiões da Ucrânia? Bom, de uma forma bem rápida e bem simples de explicar, o que ele quer basicamente é anexar somente as regiões mais ricas, tanto em recursos naturais como na produção agrícola. Para você ter uma ideia, somente essas regiões são responsáveis por cerca de 1/5 de toda a produção de cereais do planeta, ou seja, realmente é muita coisa. Agora que você já sabe que um dos planos iniciais da Rússia simplesmente fracassaram e o motivo pelo qual Putin quer tanto anexar determinadas regiões, eu acho que a gente já pode começar a ver aqui o que a Rússia realmente ganhou com tudo isso no período de um ano. Bom, uma das coisas que se tornaram mais evidentes foi o intenso controle russo justamente naquela região de Donbás. No começo, eles até estavam conseguindo adentrar mais a fundo no território ucraniano, porém, depois de uma espécie de contra-ataque, os russos realmente tiveram que recuar. Para você ter uma ideia, em março de 2022, esse era o território dominado pela Rússia. Já em fevereiro de 2023, dá pra gente perceber claramente que houve um recuo bem expressivo, com essas áreas em roxo sendo retomadas pelo exército ucraniano. Uma outra coisa que a Rússia ganhou também, porém de uma forma um pouco dolorosa, foi a sua independência do Ocidente. Com intensas ondas de sanções, explosões dos gasodutos Nord Stream e a anulação de um acordo nuclear, a Rússia está praticamente livre, entre aspas, para fazer o que eles bem entenderem. Além disso, ela também precisou estreitar
estreitar ainda mais as suas relações com os países aliados, como por exemplo a própria China. Dessa forma, além da Rússia estar muito mais independente e autossuficiente, eles também têm muito mais autonomia para impor seus limites e bater de frente com o Ocidente. Já por outro lado, a Europa está passando por diversas crises, justamente pelo fato deles terem rompido as suas relações com a Rússia. O grande problema disso tudo é que muita gente só enxerga o lado da contra-ofensiva do regime de Kiev e esquece de analisar todo o contexto da situação. Dessa forma, muitos acabam chegando à conclusão precipitada de que a Rússia já perdeu, de que a Rússia é a derrotada dessa história e por aí vai, quando na verdade todos esses argumentos utilizados não fazem o mínimo sentido. Sem contar que quando Putin resolveu realizar essa operação especial, ele não deixou claro praticamente nenhum de seus objetivos. É óbvio que tem muita coisa que a gente percebe, como por exemplo o fato da Rússia querer acabar com tudo isso o mais rápido possível. Porém, mesmo assim, como Putin não deixou nenhum objetivo extremamente claro, ele pode simplesmente se pronunciar a qualquer momento falando que essa operação especial foi concluída com sucesso e retirar as suas tropas do território invadido. Porém, é óbvio que ele não vai fazer isso, né? Inclusive, diversos especialistas ao redor de todo o planeta já levantaram essa mesma hipótese e chegaram à conclusão que as chances do Putin fazer isso são praticamente nulas. Aliás, o próprio ex-presidente russo explicou o porquê essa operação especial é vital para o mundo todo. Bom, segundo ele, todo esse conflito inevitavelmente terminará com negociações duras e nervosas, principalmente porque as decisões sobre a Ucrânia, ao contrário do que muitos pensam, não são tomadas em Kiev. Só por aí eu acho que já deu para você entender o que ele quis dizer, né? Além disso, ele falou também que caso a Rússia recuasse, os nacionalistas seguiriam controlando o poder na Ucrânia. E isso inevitavelmente poderia causar um conflito de proporções globais muito em breve. Ou seja, já ficou bem claro para todo mundo que a Rússia não está disposta a recuar. Sendo assim, a única forma de resolver tudo isso seria através das negociações, onde obviamente algum dos dois lados seria obrigado a abrir mão de muita coisa. Aliás, me conta aí, na sua opinião, caso ocorresse algum tipo de negociação entre Rússia e Ucrânia, quem abriria a mão de seus interesses pessoais em prol da paz? Rússia ou Ucrânia? Comenta aí embaixo para mim saber. Aliás, se engana quem pensa que todo esse problema só afetou a Rússia e a Europa. Para você ter uma ideia, existem ao menos 4 pontos dentro de todo esse conflito que literalmente afetaram o mundo inteiro. O primeiro deles está ligado diretamente com a Rússia. Depois de todo esse problema, muitas nações começaram a enxergar a Rússia com outros olhos. Há quem diga que isso afetou diretamente a reputação do país. Porém, essa ainda continua sendo uma questão em aberto. O segundo ponto está ligado justamente com a crise energética. Além do conflito ter afetado o fornecimento de gás para a Europa, ele também afetou toda a cadeia energética envolvendo a Rússia, como por exemplo a exportação de petróleo. O terceiro ponto nada mais é que uma consequência do que eu falei no começo desse vídeo. Tudo indica que um dos principais objetivos da Rússia é dominar somente as áreas mais ricas da Ucrânia. O problema é que essas áreas mais ricas são responsáveis por uma boa parcela da produção de alimentos em escala global. E como você já deve imaginar, em meio a um conflito, tudo fica literalmente parado, né? Ou seja, querendo ou não, o mundo inteiro praticamente sentiu as consequências de uma crise alimentar, com a alta no preço dos alimentos e também na taxa de inflação dos países. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo muito especial explicando como essa alta no preço dos alimentos está afetando diretamente a economia do Reino Unido. Depois que acabar aqui,
você confere lá que vale muito a pena. E o quarto e último ponto é a crise de refugiados. Em meio a todo esse conflito, milhões de pessoas tiveram que literalmente abandonar suas casas e se arriscarem em países vizinhos ali, bem próximos àquela região. O fato é que além desse conflito impactar toda a Europa, ele também impactou o mundo. Realmente, a Rússia não esperava uma resistência tão forte por parte da Ucrânia juntamente com o Ocidente. Porém, dizer que o Putin fracassou sem ao menos ter deixado de forma bem clara quais eram seus objetivos é um pouco precipitado, né? De qualquer forma, não me parece que nenhum dos dois lados vai recuar. Sendo assim, até que ambos cheguem a um acordo, esse conflito ainda pode se estender por mais alguns meses aí. Inclusive, se você ainda não viu, recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal sobre o fim da Europa. Lá eu falo a respeito das mudanças que estão ocorrendo ao redor do mundo inteiro e quais são os planos dos Estados Unidos para os próximos anos. Para você conferir tudo isso, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela aí para você. A gente se vê lá.